Olá, Pai, seja contigo e tudo jóia? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa e tudo que você tem. Quem vos fala é o diácono Mauro Silva, vosso servo em Cristo Jesus. Eu quero ajudar você na compreensão um pouco mais da palavra de Deus e nós vamos falar um pouco sobre a escatologia bíblica, né? A escatologia bíblica, como eu já falei em outro vídeo, ela é uma das matérias, né, dentro da teologia que trata do estudo acerca das coisas futuras, né, como o juízo final, o estado do homem após a morte, né, o destino da igreja que vai acontecer. Né? Então nós estamos dando uma analisada nesses assuntos aí. E eu já quero convidar você a ficar comigo no meu canal, tá bom? Obrigado por você entrar e nos assistir. E eu espero que você possa estar crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena oração para nós entrarmos nesse estudo bíblico, amém? Vamos lá, maravilhoso Deus, Santo de Israel, obrigado por esta oportunidade, por essa pessoa que nos assiste, Senhor. Te pedimos a tua sabedoria divina, Senhor, porque a tua sabedoria ela é a melhor. Diz a tua palavra que a sabedoria que vem do alto ela é primeiramente pacífica, moderada, cheia de bons frutos e sem parcialidade. A sabedoria humana, porém, ela é diabólica e imperfeita, Senhor. Por isso te peço a sabedoria divina para entender a tua palavra através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero convidar você para deixar, né, dar uma curtida nesse vídeo aí, se você gostar, e que você possa também se inscrever no meu canal, para que a gente possa aumentar, né, essa parceria, para que você possa sempre estar conosco, para que você possa fazer parte dessa comunidade, né. Eu sou o diácono Mauro Silva, sirvo a Igreja de Deus com muito prazer e com muito carinho, e nós estamos aí nesta luta, né, de levar a palavra de Deus às pessoas que precisam e principalmente da maneira correta. Nós vivemos hoje um mundo em que as coisas não estão muito fáceis, né? São muitas informações, principalmente na parte da religião. Muitas coisas têm surgido aí e aí fica uma pergunta, né? Quem está falando a verdade? Então, diante de todas essas informações, diante de tudo que vem acontecendo, eu ainda digo a você, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já dizia que nos últimos dias seria muito difícil ser cristão, porque os homens seriam amantes dos prazeres, seriam pessoas desobedientes, ingratas, desafeiçoadas, né, e tudo mais. Então, isso tem acontecido muito dentro do povo de Deus, mas eu creio que você está em busca da verdade e eu quero trazer para você, através da palavra de Deus, esse conhecimento, tá bom? Você pode deixar teu comentário aí, se você não concordar. Se você concordar também, deixa teu like aí que a gente vai agradecer muito pelo seu trabalho, amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo de número 4 e o versículo de número 17, né? E nós vamos ver este versículo aqui, porque este vídeo, ele dá sequência ao último vídeo que eu falei, né? Sobre por que Jesus voltará, né? Estamos vendo aqui, após o encontro com Jesus nas nuvens, da igreja de Jesus nas nuvens, para onde a igreja irá? Paulo não vai dizer para onde a igreja vai, né? Mas a Bíblia ela vai trazer essa resposta, até porque o objetivo de Paulo naquele texto ali era falar somente do encontro, né? Uma vez que ele, como judeu, já sabia o que ia acontecer, qual era a promessa que ele esperava, né? Com relação ao Messias. Então, no vídeo passado, nós vimos várias situações aí, né? Em que mostra que, para que nós possamos saber para onde a igreja irá depois do encontro com Jesus nas nuvens, é necessário nós entendermos aonde Jesus estará, conforme ele falou em João 14, né? Para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Então vamos ler Daniel capítulo 4 e o versículo de número 17 diz assim: Esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles, tá? Então a pergunta aqui é: quem atualmente está governando a Terra? Eu falei aqui no vídeo passado sobre uma teoria, né, que ensina que Jesus
já está governando sobre a Terra desde o ano de 1914. Eu expliquei que isso é uma falácia, né, que isso não condiz com as Escrituras Sagradas, até porque o reino de Cristo, quando ele implantar o seu reino aqui na Terra, será um reino de justiça, um reino de paz, né? O reino onde haverá total equidade, onde haverá total justiça, total paz, né? Então será um reino 100% espiritual. Que esse é o reino que nós esperamos e é o reino que Jesus ensinou a nós pedirmos através da nossa oração. Quando ele ensina a oração modelo, um dos pedidos principais ali é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Então Jesus ele já nos ensinava a pedir com que o reino de Deus ele viesse, porque era o reino que traria paz, né? E uma vez que o reino fosse implantado aqui na terra, ou seja, uma vez que ele começasse a governar, então esse reino ele seria um reino de paz, seria feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como é feita no céu. Eu pergunto a você, se Cristo começou a reinar no ano de 1914, como alguns afirmam, por que ainda não chegou essa tão esperada paz? Por que ainda não é feita a vontade de Deus aqui na terra da forma como é feita no céu? Né? É um caso a se pensar, tá bom? Mas nós vamos aqui adiante. Convido você ainda a ler no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 5 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 5 a 7, para que nós possamos entender, né, quem atualmente está governando esta terra. Diz assim 4 de Lucas, versículo 5 a 7. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Né? Passei um versículo aqui, mas tudo bem. Né? Então observe só que nesta conversa, ou nessa proposta que Satanás está fazendo a Jesus, para que Jesus se dobrasse perante ele, ele está oferecendo a Jesus os reinos do mundo, né? Os reinos. Satanás, por um instante, ele leva Jesus a contemplar os reinos, né? Porque ali onde ele estava, daquele monte, era possível ver, né, a cidade santa, era possível ver o reino que estava ali, né? Porque ali na época estava realmente tendo um grande reino, né? E ele mostra a Jesus, olha, todos esses reinos, né? Todos esses reinos eu posso te dar e você terá autoridade sobre todos esses reinos, né? Porque a mim ele foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Então a pergunta é: quem atualmente está governando a terra? Eu pergunto a você: Jesus já está governando a terra? Ainda não. Uma resposta óbvia: Jesus ainda não está reinando sobre a terra. Aqui Satanás ele está dizendo que esses reinos dos homens foram dados a ele. Quando é que os homens deram a Satanás esse reino? Quando o homem pecou lá no Éden. A partir do momento que o homem peca lá no Éden, os reinos do mundo passam a ser entregues a Satanás. Ele passa a governar o mundo. Observe que o reino de Deus aqui na terra, representado pela igreja, é o reino perseguido. Porque Satanás ele procura de todos os meios impedir o avanço da igreja. Perceba que o trabalho da igreja muitas das vezes ele é impedido porque Satanás ele sabe que quanto mais a igreja avança aqui na terra, mais território Satanás perde. Então quando ele impede o avanço da igreja, ele ganha território. Então entenda que esta luta sempre vai haver. Por isso que Paulo diz aos Efésios que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os poderes das trevas,
quanto os príncipes, né, do poder das trevas que atuam nas regiões celestiais. Então esses poderes estão para trabalhar contra a igreja, porque quem está governando a terra ainda é o adversário, né? Em 1 João capítulo 5 e versículo 19, ali o apóstolo vai dizer que o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Então quem causa influência nos governantes para fazer o que é mal é Satanás. Quem causa a influência para que os homens possam fazer mal uns aos outros é Satanás. Então, de qualquer forma, indiretamente, ele está por trás do governo humano. Ele está manipulando, né, os governantes desta terra. Então, quem está governando a terra é ainda o poder das trevas. Só que nós vimos no vídeo anterior, né, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 5, quando Deus está fazendo uma promessa a Davi, ele fala que ele fará brotar a Davi um rebento, né, um renovo. E ele será um rei justo e exercerá o juízo e a justiça na terra. Então, observe que esta profecia de Jeremias 23, versículo 5, ela ainda não se cumpriu, bem como outras profecias, até mesmo aquela que o anjo falou a Maria. Ele será grande, será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para tudo sempre. Então essas profecias com relação a Jesus, elas ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir, porque Deus prometeu, fez uma promessa a ele. Então por que Jesus virá? Ele virá para cumprir as promessas feitas por Deus. Deus prometeu que viria um governo sobre esta terra, tá? Só que hoje ele ainda não está governando. Então entenda isso, tá? Para que a gente possa chegar num consenso. Uma das profecias a serem cumpridas na volta do Mestre Jesus é o retorno dos reinos, é a retomada dos reinos da terra para o governo de Deus. Assim, no presente, o mundo abrange o reino dos homens. Então, hoje, esse reino abrange o reino dos homens. E sendo assim, o homem escolheu obedecer ao diabo e servi-lo. É por isso que diz, o mundo jaz no maligno, porque o poder está nas mãos do devido o pecado do homem e a sua escolha. Todavia, Jesus virá e tomará o que é de Deus por direito. Tá? Então, os governos hoje estão sob a influência do adversário. Só que Jesus ele vem para tomar posse do reino, para tomar posse do que é seu. Lá em Mateus 25, 31, né? Jesus fala que quando ele vier nas nuvens com os seus santos anjos, com todos os seus anjos, ele se assentará no trono da sua glória, ou seja, ele vem para governar. Concordo com essas palavras de Jesus, a interpretação que Daniel dá sobre aquela pedra que desce, né, e destrói o pé da estátua. Então ele vem e enche toda a terra ali e desfaz todos os demais reinos. Então Jesus ele vem com esse objetivo. Uma outra questão, os homens se submeterão à vontade de Deus na volta de Jesus? Será que quando Jesus vier para reinar sobre essa terra, será que os homens vão se submeter à vontade de Jesus? Vamos ver então, né, o que a Bíblia ela tem a nos dizer acerca disso aí, né? Ainda em Mateus capítulo 4, capítulo 6, perdão, e o versículo de número 10 eu quero ler com você, porque este é um pedido, né, que Jesus ele ensina o discípulo a fazer através da oração. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe que a oração que Jesus está ensinando os discípulos a fazer. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, observe que Jesus está pedindo, está ensinando os discípulos a pedirem para que venha o reino de Deus sobre a terra. Para que aqui seja feita a vontade de Deus, assim como é feita no céu. Então a pergunta é, será que os homens, eles se submeterão à vontade de Deus quando ele vier para reinar sobre essa terra,
através de Jesus. Vamos lá para o livro do profeta Daniel, no capítulo 7 de Daniel, versículo 27. Vamos ver se o reino dos homens, ou se os homens, se submeterão ao governo estabelecido por Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Abra sua Bíblia, confira aí, tá? Os textos que nós vamos ler, para que você possa entender melhor sobre a profecia bíblica. Daniel, capítulo 4, versículo 27, diz assim. Preste bem atenção, O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Preste bem atenção que este versículo, ele é um versículo muito interessante, para responder a pergunta: para onde irá a igreja após o encontro com Jesus nas nuvens? Tá? Preste bem atenção. Eu vou ler de novo esse texto para que você possa entender, bem compassado aí. Daniel, capítulo 7, e o versículo de número 27, tá? Nós vamos ler isso aí para que você possa entender melhor esse texto, porque nós estamos aqui ainda no ano 600 a.C. E Daniel já está profetizando sobre o reino de Deus que viria e como ele seria, Observe só. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo, à igreja. Esse povo do santo do Altíssimo é a igreja redimida, a igreja glorificada, tá? Então todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Altíssimo, O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Olha só como é interessante aqui, Neste versículo aqui também, quero abrir um parêntese aqui, porque existe uma corrente teológica que prega sobre o milênio, e eles ensinam o seguinte. Você pode perguntar, para essas pessoas o seguinte: o que é o milênio? Segundo essa corrente teológica, o milênio ele será um período em que a igreja deles irá passar no céu. E que no milênio Satanás vai ficar preso na terra, numa prisão circunstancial, onde ele vai ficar numa solitária, digamos assim, pagando pelos pecados que ele fez as pessoas cometerem. E que a igreja deles irá passar 1000 anos no céu. Só que observe que quando aquela pedra de Daniel 2,45, ela desce do céu sem auxílio de mão, e ela cai, ela destrói a estátua que representa todos os reinos, ela se torna única na terra, aquela pedra enche toda a terra. Tá? Não haverá espaço ali para o outro governo. Jesus vem para implantar o seu reino na terra, que é o reino milenar messiânico, é o reino de paz. Então, quando tocar a sétima e última trombeta, pelo menos 3 grandes eventos vão acontecer quando tocar a sétima trombeta. Qual é o primeiro que Paulo diz? Que quando tocar a sétima trombeta, a primeira coisa que vai acontecer é que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiros. Terão seus corpos transformados, Todas as partículas se unirão novamente, assim como aconteceu no Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, Ali vai acontecer. Aqueles ossos do Vale de Ossos Secos já estavam muito sequíssimos, não tinha vida, não tinha mais nada, Mas observe que eles começam a se juntar, cada osso à sua parte. Assim também será quando tocar a sétima trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, Serão transformados, eles já vão ressuscitar num corpo glorioso, num corpo incorruptível. E Paulo fala que simultaneamente,
Porque a transformação dos que estiverem no sepulcro, Paulo diz que dar-se-á no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será uma coisa rápida. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo, né, mortal para um corpo imortal. Então subiremos juntamente com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Então, esses são os dois primeiros grandes eventos que vão acontecer quando tocar a sétima trombeta. E o outro, que é interessante nós notarmos, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz lá, que quando tocar a sétima trombeta, os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha só, quando Jesus aparecer nas nuvens, para se assentar no seu trono de glória, conforme ele falou em Mateus 25, 31, em Apocalipse está dizendo que ele, quando tocar a sétima trombeta, todos os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui Daniel está corroborando com essas palavras do Apocalipse que foram escritas muitos séculos depois. E Daniel está falando aqui que todo e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Então a pergunta que eu fiz, será que na volta de Jesus, né, os homens se submeterão à vontade de Deus? Certamente que sim, né? Eles vão se submeter à vontade de Deus. Na volta de Cristo, a vontade e os desejos de Deus serão completos e abertamente realizados nesta terra. Como Jesus nos ensinou a pedir, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu, né? Então, assim será no futuro o reino de Deus, quando a terra terá como rei o Senhor Jesus e os justos reinando com ele. Tá bom? Então vamos a uma outra questão aqui, quero botar com você, é o seguinte. Na volta de Jesus, o que acontecerá com o pecado? Será que o pecado ele vai continuar a existir? Vamos lá ver então. João 1,29, quando Jesus aparece a João Batista. João Batista ele olha para o seu discípulo e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aparentemente, quando João lhe fala isso, dá a entender que Jesus já viria para tirar o pecado do mundo. Só que essa profecia também ainda não se cumpriu. Por quê? Porque ainda hoje o pecado existe no mundo, né? O apóstolo João nos ensina que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a verdade não está em nós. Porém, se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus. Então, baseado neste versículo, o pecado ainda está presente no meio da raça humana. E quando é que Jesus então ele vai tirar o pecado do mundo? Ele vai tirar o pecado do mundo quando ele vier no seu reino. A parábola do capítulo 13 de Mateus, que é a parábola do trigo e do joio, ali vai mostrar que quando o pecado entrou no mundo, os anjos eles queriam arrancar logo o pecado que era o joio, que nasceu no meio do trigo. Porém, o dono disse não, né? Deixai crescer junto para o dia da colheita. E aí quando Jesus vai explicar no versículo 38 ali, o sentido da parábola, ele vai dizer que assim será na consumação dos séculos. Deus enviará os seus anjos para arrancar do seu reino todos aqueles que cometem iniquidade, todo aquele que pratica o pecado. Então o pecado ele só vai ser tirado do mundo literalmente quando Jesus vier em sua glória, quando ele vier para assumir, né, o governo aqui, então ele vai tirar o pecado do mundo. O Salmo 104, e versículo 35, quero ler com você aqui. O Salmo 104, Salmo 104, versículo 5. Vamos ver o que diz aqui o salmista Davi, né? Então, a pergunta é, né? Na volta de Jesus, o que acontecerá com o pecado? Nós já vimos aqui que ele vem para extinguir.
para tirar, né? Agora ele veio para perdoar pecados, a falha daqueles que cometeram grandes pecados. Só que agora ele vem, como diz lá em Hebreus, né? Aparecerá outra vez sem pecado, porque na primeira vez ele tomou sobre si os nossos pecados. E agora ele já vem buscar um povo seu separado. Jesus não vem agora mais para perdoar. Ele vem somente para tirar aqueles que já foram lavados com o sangue do Cordeiro, tá? Por isso que é importante você estar preparado para esse grande dia. Salmo 104, versículo 35, diz assim o salmista: Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendiz a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Então o desejo aqui do salmista é que desapareçam da terra os pecadores, né? Claro que isso vai acontecer somente na volta do Senhor Jesus. Ainda em Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículo 28. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 1, versículo 28. Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Olha só. Diz o apóstolo Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos carecem da glória de Deus. Então o pecado tem arruinado as pessoas de uma forma tão cruel, de uma forma tão desastrosa. O pecado tem causado muitos males à sociedade e à vida das pessoas. Então, esses pecados eles serão eliminados, né? Só que os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, temos que nos voltar para Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados, para que quando Ele vier na sua vinda, não sejamos nós consumidos pelo ardor da sua ira. Porque com a sua palavra, com a vara da sua boca, diz a Bíblia, Ele ferirá a terra e destruirá o ímpio dela. Então, Ele vem para destruir os pecadores, para desfazer todo o mal sobre a terra. Então, o que acontecerá com o pecado na vinda de Jesus? Ele vai ser tirado, né? Jesus retornará para realizar a parte final da sua obra, que é tirar o pecado do mundo, como bem falou João Batista, né? A vitória final de Jesus é limpar a terra do pecado. É esta uma obra que se estenderá durante todo o reino de Jesus e que no final será eliminado o grande instigador do pecado, o diabo, ao ser lançado no lago de fogo, pois esta é a sua segunda morte, conforme está no livro de Apocalipse. Tá? Então vamos aqui mais a outra questão, né? Por que a morte deixará de existir? É outra coisa interessante, né? Por que a morte deixará de existir? Então vamos lá para o livro de Romanos 23, né? Que Paulo fala ali sobre o pecado, né? Que o pecado ele está presente no mundo, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 26, para que nós possamos entender esta situação, né? Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 25 e 26. Vamos ver aqui por que a morte deixará de existir, né? A morte, que é algo tão temido pelas pessoas, né? Ninguém quer morrer, mas infelizmente a morte vai chegar para todos, né? Essa é uma pura realidade. Versículo 25 e 26. Pois convém que ele reine. Esse pronome pessoal aqui está se referindo à pessoa de Jesus, tá? Paulo está falando sobre o Messias. Se você pegar todo o contexto aqui, Paulo vai estar falando sobre a vinda de Jesus, né? Jesus e Adão e tudo mais, né? Que por Adão veio pecado ao mundo, né? E todos pecaram e tal. O primeiro e o segundo Adão. E para falar aqui que Cristo, né? Que o primeiro Adão, ele veio com os seus males, né? Mas Cristo, ele veio para nos trazer vida eterna.
Então, olha, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruída é a morte. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. Por quê que o último inimigo que vai ser destruído é a morte, né? Porque a morte ela precisa estar vigente até mesmo durante o reino milenar messiânico. Aí você pergunta, por quê? Cristo vai estar reinando sobre a terra e a morte não vai ser extinta? Não. Porque pessoas vão ter que morrer. Né? Diz no livro do profeta Isaías que o pecador que não aprender a justiça, 100 anos ele morrerá. Então a pessoa vai ter um tempo ali de se converter ao Senhor. A morte vai precisar estar presente para que possa fazer esse trabalho, né? E posteriormente, no final do milênio, a gente vai abordar em outro vídeo aqui a questão do milênio, né? Dos 1000 anos sobre a terra. Após esses 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra, que ele vai estar reinando com a sua igreja, né, no corpo glorioso, e os restantes das nações vão estar no corpo normal, né, elas vão envelhecer, vão adoecer, vão morrer, né? Mas diz a Bíblia que no final, quase no final do reino de Cristo, né, como Paulo fala, que ele foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos e há de julgar no seu reino, né, essas pessoas. Então no final do milênio vai ser aberto ali o grande trono branco, né, onde as pessoas, os que morreram sem Cristo, vão ressuscitar na segunda ressurreição para serem então lançados no lago de fogo e serem mortos juntamente com Satanás e seus anjos para a destruição final. Observe que o texto que lemos ainda há pouco aqui do Salmo 104 falou que os ímpios eles serão destruídos, tá? Serão destruídos, não mais existirão. Eles deixarão de existir, sempre eternamente não haverá mais pecado, porque Jesus vem para tirar o pecado do mundo, né? Então isso vai acontecer na volta de Jesus, tá bom? Então nós vimos aqui, né, que ele convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que Jesus vai destruir é a morte, tá certo? Então, vamos lá. Não havendo mais pecado, não haverá razão de existir a morte. Por isso nos fala que o último inimigo a ser derrotado por Cristo é ela, a morte. Ou melhor, ao eliminar o pecado, por consequência não haverá mais morte, sendo que o salário do pecado é a morte. Tá? Então o salário do pecado é a morte. Se não vai haver pecadores mais, para que haverá morte? Né? A morte existe, exatamente, né? Ela é um agente de Deus para eliminar o pecado, para matar as pessoas, né? Aquelas pessoas que por natureza têm de morrer, né? Porque o próprio Deus falou lá no Éden, né? Que não era para eles comerem do fruto proibido, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. O homem não era para morrer. O homem era para ter uma vida eterna. Como ele perdeu esse direito da vida eterna lá no Éden, agora através de Jesus, o apóstolo Paulo, que a vida veio através do Evangelho, né? E o João também vai falar que ele veio como luz, a luz era a vida dos homens. Os homens amaram, porém, mais as trevas do que a luz, né? Então ele veio para nos dar vida, como disse Jesus, eu vim para que tenhas vida e tenho vida em abundância, tá certo? Então, é isso aí. Então vamos lá. Por que a morte então deixará de existir? Porque não haverá pecado. Não havendo pecado, não haverá mais necessidade de haver morte. Vamos então aqui a outra questão. O que acontecerá com os mortos e com os vivos na vinda de Jesus? Eu já abordei aqui com vocês, né? Mas eu quero abordar novamente. Citar alguns versículos bíblicos. Por exemplo, no Evangelho de João, né? Palavra do próprio Jesus, no capítulo 5. Ele vai falar sobre o que acontecerá com os mortos na vinda de Jesus. Quando Jesus vier nas nuvens para tomar o seu povo, né, para tomar a sua igreja, então o que é que vai acontecer com os mortos? Né? Por que Jesus voltará? Nós já vimos aqui que ele voltará para se assentar no trono da sua glória, né? Ele voltará para destituir os reinos do seu trono, né? Os reinos dos homens, para tirar da mão deles. Ele voltará para tirar o pecado do mundo, né? Para que o mundo possa ficar limpo, isento do pecado, para que a nova Jerusalém possa descer do céu, para estar com os homens, porque essa é a vontade de Deus, poder habitar com os homens. Então, ele vem também para destruir a morte. Para destruir a morte não vai mais existir. Então, ele tem o poder da vida, ele tem o poder da morte. Mas o que acontecerá com os vivos? Com os mortos e com os vivos, né? No dia da vinda do Senhor Jesus. Vamos lá?
João capítulo 5, o versículo 28 e o versículo 29 diz assim, ó: Não vos maravilheis, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Tá? Então, isso que vai acontecer com aqueles que estiverem mortos naquele dia. Mas vamos voltar ao Antigo Testamento e ver, né, o que o profeta Daniel escreveu também acerca desse dia que virá, né, sobre a humanidade, sobre aqueles que estiverem mortos. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e o desprezo eterno. Observe que tem dois grupos de pessoas que vão ressuscitar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Eu quero deixar claro uma coisa, o seguinte para os irmãos. Embora Daniel aqui, nesse texto, não faça distinção ou não dê um tempo em que ocorrerá essa ressurreição, mas a Bíblia ela vai falar sobre essa ressurreição, esse período da ressurreição, né? Quando é que isso vai acontecer? Dá a entender o texto aqui que parece que todo mundo vai ressuscitar juntos, né? Uns para a vida, outros para a perdição, não. Acontece que na vinda de Jesus, Paulo falou, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, tá? Os que morreram em Cristo. Aí você me pergunta, Diácono Mauro, e os que morreram sem Cristo? É uma outra história. Eles vão ressuscitar também, sim, mas em período diferente. Porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar no momento da sua vinda, tá? No momento em que Jesus aparecer nas nuvens, esses que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiros. Esta é a primeira ressurreição. Sobre esses que fizerem parte da primeira ressurreição, não terá poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E aí você me pergunta, onde está escrito isso? Vamos acompanhar na sua Bíblia aí? Então, vai lá para o último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Revelação, o Apocalipse, tá? Vamos ver o texto que vai falar sobre esta ressurreição, né? Sobre esta grande ressurreição. Capítulo 20 de Apocalipse. Eu quero ler a partir do versículo 1, porque vai falar exatamente de onde começa a vinda de Jesus, né? Onde começa a vinda de Jesus. Então, quando tocar a sétima trombeta, essas coisas devem acontecer. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Preste bem atenção, 1000 anos Satanás vai ficar preso. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem nas mãos, nem na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Presta atenção. Pergunte para mim, qual é a primeira condição para que alguém possa fazer parte da primeira ressurreição? É não aceitar o sinal da besta, nem na sua testa, nem na sua mão. Você sabe o que é o sinal da besta?
Você tem o sinal da besta? Não. Como é que você sabe se não tem, se você não conhece? Interessante, né? Deixa nos comentários aí que eu vou te explicar depois isso aí, tá bom? Versículo 5. Os outros mortos, porém, não reviveram. Os outros mortos que o apóstolo está falando aqui são aqueles que morreram sem Cristo, tá? Aqueles que desprezaram a Deus. Você lembra do texto que eu li ainda há pouco aqui no Salmo 104, que os pecadores serão destruídos e os que deixaram a Deus serão exterminados? Pois é, são essas outras pessoas aqui. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Então, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição tem um período de quanto tempo? 1000 anos, né? Porque, olha, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira, tá? Na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, os que forem achados dignos de ressuscitarem na vinda de Cristo vão ter o privilégio de reinar com ele 1000 anos. É onde será esse reinado de Cristo? Onde é que Cristo vai estar reinando? Onde é que Cristo vai estar reinando? Sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. E ele vai estar reinando, eles vão estar reinando sobre a terra. Tá? Não vai ser no céu, não existe uma promessa de reino no céu. O reino sempre vai ser na terra, né? Então eles estarão reinando com Cristo durante esses 1000 anos, tá certo? Então essas pessoas vão ressuscitar para estarem com Cristo. Vamos ainda, outro texto para nós entendermos sobre essa questão ainda, sobre o que acontecerá com os mortos, com os vivos na vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Tá? Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os versículos de número 51 a 53. Achou na sua Bíblia aí? Encontre, tá? E dê uma analisada aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53 e o versículo 54, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ler de 51 a 53, tá bom? Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tá? Paulo tinha a esperança de que a vinda de Jesus pudesse acontecer para aqueles dias, né? Por isso ele fala, nem todos dormiremos. Eu também espero, né? Quisera Deus que nós alcançássemos esta benevolência de Jesus vir enquanto estivéssemos vivos, né? Para não passarmos pela morte, para sermos transformados. Mas provavelmente isso não vai acontecer porque ainda tem muita coisa para se cumprir, né? Então vamos lá, né? No momento, não abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptível, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da imortalidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que escrita está. Tragada foi a morte pela vitória. Tá? Então aqui será algo muito interessante, né? Ainda aqui em Atos, capítulo 3 de Atos, versículo 21, o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte, né? Num discurso que ele teve, né? Lá nos dias, lá quando ele entrava e curou aquele cidadão no templo, né? Ele faz um discurso aqui. Ele fala o seguinte, em Atos, capítulo 3, versículo 21. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, em brevemente, Jesus vai reinar sobre esta terra, certo? Na volta de Jesus se cumprirá outra importante
profecia concernente aos mortos. Eles ressuscitarão ao ouvir a sua voz. Sairão do pó da terra. Então, eles ressurgirão, sairão do pó da terra, dos sepulcros com um corpo perfeito e com direito à vida eterna. Aos que estiverem vivos, se cumprir-se a profecia que relata a transformação do corpo perecível para um corpo incorruptível. E então tantos os mortos que ressuscitarem como os vivos que forem, transformados estarão com Jesus Cristo e reinarão com ele por 1000 anos na terra. Então, neste período, todas as coisas serão transformadas, né? Que será o período do grande milênio, certo? Então, fica essa explicação aí. Se você entendeu, você pode deixar nos comentários aí. Eu vou estar aguardando, tá bom? Teu comentário. E você pode fazer a tua pergunta aí também. Deixa nos comentários que depois eu vou dar uma analisada e vou responder a tua pergunta com certeza, sem dúvida, né? Aquilo que a Bíblia tiver resposta, eu vou dar a resposta, tá bom? Nem tudo tem resposta na Bíblia, mas muitas coisas tem. Eu não costumo dar voz onde a Bíblia se cala. E nem costumo me calar onde a Bíblia dá voz. O que a Bíblia diz, isso nós ensinamos, tá certo? Então, que Deus te abençoe. E no próximo vídeo eu quero comentar com você, ainda falando sobre a escatologia bíblica, né? Vamos adiante aí, tá? Vamos abordar muita coisa aí. Porque, já falei, existem muitos mitos acerca da vinda de Jesus, né? O que vai acontecer e tal, né? A igreja passará pela grande tribulação, né? Será que a gente vai passar 7 anos ou 1000 anos no céu? Vai passar toda a eternidade no céu? Qual será? A terra ficará vazia? Tem muitas coisas para a gente analisar dentro dessa escatologia bíblica. Eu espero que você possa estar cada dia mais crescendo e se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, né? Também existe aquele mito de que a vinda de Jesus será no abrir e fechar de olhos, né? Que será o rápido secreto, as pessoas não vão ver, você vai estar andando pela rua e de repente sumiu o pai, sumiu a mãe, né? Que no Apocalipse a igreja estará no céu, enfim. Muitas coisas que não são verdade e nós precisamos analisar à luz das escrituras sagradas, né? O que a Bíblia realmente diz para cada um de nós, certo? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma no crescimento espiritual, você pode deixar nos seus comentários aí, tá bom? Para que a gente possa melhorar cada dia nosso conteúdo e assim poder ajudar você a crescer cada dia mais. Estou à sua disposição para responder as tuas perguntas naquilo que você precisar, tá bom? Deixa teu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você possa aumentar, né, o nosso número de inscritos e assim a gente alcançar nosso objetivo, que é levar o Evangelho a toda criatura, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz de Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda muita saúde e felicidade em nome de Jesus. Paz seja contigo.